Graça e muita paz, abençoados. Em nome de Jesus, eleitos. Que saudades. Bom, em primeiro lugar, eu preciso pedir perdão pelo simples fato de que nós, há dias atrás, nós estávamos trabalhando, até a última postagem, né, até o meu último vídeo, estávamos trabalhando em home office. Agora voltou a ser presencial. E geralmente quando a gente grava esse vídeo aqui é pela manhã, porque daí a gente já está mais sossegado, a cabeça mais limpa, deu pra gente estudar direitinho e tal, né? E a gente sai muito cedo e chega tarde. Portanto, eu vou fazer de tudo para a gente fazer aí pelo menos uns 2, 3 por semana, né? Porque é complicado demais, né, a questão do horário. Mas, sem mais delongas, eu fico muito feliz também, agradeço a você e aquelas pessoas que me procuraram, né, me perguntando a respeito, parou, o que que houve, parou por quê, porque parou. A questão foi bem essa, mas, então, geralmente pra gente vai ficar mais fácil no domingo, né, fica mais fácil pra gente. E aí a gente vai ter, né, eu venho ao longo da semana, aos poucos a gente vai pesquisando, fazendo os estudos direitinho e tal, né? Para depois fazer um pacote, uns 2, 3 vídeos aí, né? E já passá-los de uma só vez. Amém? Bom, eu preciso falar com os irmãos hoje, como sempre, né? Uma conversa sem graça. E eu creio que todos sabem o meu nome, que é Hélio Gonçalves, e a gente pura e simplesmente quer trocar uma ideia a respeito do Evangelho genuíno, do Evangelho da graça. Como sempre, eu faço questão de repetir, né? Que a gente está aqui, eu tenho a minha opinião, discordar é um direito de todos, né? Mas, como eu tenho dito, né, eu creio que, assim como eu discordo de certas coisas que o sistema religioso faz, eu não tenho nada contra a igreja, porque a igreja é você. Então, eu não tenho nada contra você, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, é o sistema religioso, é o que é pregado. É isso que nos aflige, nós pregadores da graça. E tem rolado aí nas redes sociais alguma coisa relacionada também aos desigrejados. Isso é uma palavra tão pejorativa. Não, porque quando você sai da igreja, você sai do sistema, né? Você deixa de ser um CNPJado, né? Porque tem muita coisa que você tem que cumprir ali que não é bíblico, não tem nada bíblico. Quer dizer, seria Deus que teria que colocar a sua palavra na boca dos homens, desses chamados líderes, pastores, né? Tá, ok. Esses sacerdotes, mas não. Na atual conjuntura está sendo ao contrário. Eles é que estão colocando coisas na boca de Deus. Por exemplo, a sombra de Pedro curou, 7 votos não sei aonde, ninguém. Nada disso existe. A Bíblia ela é distorcida por esse povo. Muitos são bons, têm um coração bom, procura pregar a verdade, mas nasceu no berço evangélico, né? Então, a questão desses desigrejados aí é meio complicado, porque seria muito mais fácil falar assim que é um desdenominacionado, ou seja, pode até falar um evangélico ateu, um destemplado, porque na realidade desigrejados, isso na minha concepção, segundo a palavra, me dá a entender que desigrejados são aqueles que estão no sistema. Esses são os desigrejados. Porque o evangelho é esse, o único evangelho genuíno da graça é esse. Aqui, o que é fora, diz a Bíblia, Galatas 1:8, é anátema. Certo? 1 Pedro capítulo 5 também diz a mesma coisa, fala dos falsos profetas e tal. É o que está acontecendo hoje. Então eles estão desesperados. Nas redes sociais, aqui no YouTube, só colocar lá no busca lá, ó, põe lá. Desigrejados, só isso, mas vai ter um monte. Então tem gente, tem pastores aí que tá, sabe assim, tá morrendo de catapora querendo cortar os pulsos, porque a igreja está ficando vazia. Tem gente que está indo nas redes sociais para falar a respeito de que ele prega totalmente ao contrário, mas você pode ver, eu falo 95%, mas para não falar 100%.
mas 95% desses chamados pastores só prega Antigo Testamento, Antiga Aliança. Se você for perguntar para ele a respeito de certas coisas que está na Nova Aliança, no livro de Romanos, Hebreus, Gálatas, ele vai distorcer, ele vai levar você lá para o passado novamente. Deuteronômio, Daniel, Ezequiel, Isaías, Mateus, Lucas e João, que são livros históricos, não é evangelho. Mas vamos lá. Esse termo desigrejado, ele vem aí por volta de mais ou menos 1800, já aconteceu alguma coisa assim. Pessoas que estavam descontentes, porque líderes pregam, não, vem para cá, que se você der 100, você deu 10, Deus vai te dar 100 vezes mais na sua casa, seu carro e tal. Tudo, ó, papo furado. Isso não existe. Lembre-se, hein? Quer discordar de mim? Não venha falar nas redes sociais aí, ah não, isso é mentira. É mentira, por que não prova que é mentira? Hoje eu sou mais um ateu, eu conheço vários de onde eu vim, do estado de São Paulo, que na realidade eles estão certos. Calma, como certos? Eles querem provar que Deus não existe. Agora, como vai provar que não existe? Como quer provar o que não existe? Então é perda de tempo, né? Existiu aí 2000, 2010, por aí, algo relacionado mas tinha muitos ateus. Hoje já está, esses aí, eles já estão de acordo com o sistema religioso. Não, eles estavam contra o sistema religioso. Agora veio o Evangelho da Graça, quer dizer, agora veio, já está aí faz tempo. Mas eles já estão conhecendo, então já não existe mais ateu. Esse ateu que não... Não. Nos Estados Unidos e na Europa, o que tem desses desigrejados é brincadeira. Quantas vezes eu não pegava o carro, ou então um aplicativo e tal, todo bonitinho, ia para a igreja, sendo que a igreja era eu não sabia. Hoje não, eles pegam o carro para se reunir nas casas. E sabe o que eles fazem? Levam, isso nos Estados Unidos, levam mantimentos e tudo mais, e vai lá, faz uma cesta básica e vai doando para as pessoas. Porque eles entendem que a obra está debaixo das pontes. E hoje em dia nós não entendemos, quer dizer, nós aspas, né? Aquele que está preso. A pessoa que tem muita gente que ela foi treinada não para viver a palavra de Deus, mas ela foi treinada para ir na igreja. Tudo dela é igreja, porque ela tem medo. Medo. Eu conheço pessoas que vão à igreja por simplesmente porque está com medo de ir para o inferno, porque senão o devorador vai entrar na sua casa, porque não sei o que, o pastor falou. Grupo, tá tudo por fora. A graça, o evangelho da graça, é a desgraça do sistema religioso. A graça é a desgraça do sistema religioso. Viver com Deus no céu, oh glória. Viver com o homem na terra é outra história. Isso está escrito no livro de Hélio, capítulo 7, versículo 7. Viver com Deus é uma glória. Viver com o homem é outra história. Amém? Eu creio que, como eu disse, 1800 já surgiu isso nos Estados Unidos, né? Eles chamam esse movimento. Mas esse fenômeno ele foi mais percebido a partir de 2012. Porque no ano de 2000 existiam aproximadamente 1 milhão de pessoas que saíam da igreja. Em 2010, segundo o IBGE, em 2010, 10 milhões, que foi o último censo por mim pesquisado. Então, já a revista Isto É, até o Datena mesmo, no programa falou a respeito de milhares de pessoas, 1 milhão de pessoas no mínimo por ano que está saindo aí das igrejas. Então, faz as contas, de 2010, um por ano, hoje nós estamos em 2021, temos aí aproximadamente 20 milhões de pessoas que já se atentaram. A maior parte dessas pessoas, elas são
enganadas. Quanto tempo que ela não foi enganada? O que resolveu? O que resolveu na vida dessas pessoas? O que resolveu na minha vida? O que eu tenho hoje é pela graça. Não porque o que eu aprendi no sistema religioso. Faz isso, campanha, dízimo, oferta, sei lá, 7 mergulhos e assim por diante, um monte de balela. O que resolveu na minha vida? Você vai na igreja que seja sistema religioso, um exemplo. Você vai lá, aí o líder religioso pede para, a gente tem que trocar não sei o que, assim, o ar-condicionado, o teclado, e tá precisando de, uma oferta, né? Uma oferta especial. Então todo mundo colabora, ok? Aí o teclado é trocado. Comprado novo, alguma coisa parecida. Agora, quando você precisa de alguma coisa, você vai até o seu líder religioso, vai falar com ele, ele fala, irmão, a gente precisa orar. Vamos orar, porque para ele, para a igreja, você tem que ajudar, em dinheiro, em espécie. Agora, para vocês tem que orar. E se não der certo, irmão, você está com ele, você está em pecado. Está em pecado. Brincadeira. Existem pessoas que ainda têm dúvidas. Mas essas dúvidas aí, ao longo do tempo, podem ir mandando para mim aqui, ou no WhatsApp, sem problema. Esses dias atrás eu postei algo no meu Facebook, Hélio, sem H, Hélio G. Silva, Hélio G. Silva. Esse é o Facebook. Ali eu costumo postar muitas coisas, então sempre aparece um ou outro, um abençoado ou outro abençoado ou outra. Não, isso é mentira, mas ele não prova na palavra, porque ele não sabe. Porque ele só sabe aquilo que o pastor falou, só aquilo, daqueles 95% que eu disse, entendeu? Que o que ele pregou é lei. É Deus no céu e ele na terra. Mentira. Deus é o seguinte, ele pode falar com o pastor, ele fala sim, com esse chamado pastor sacerdote, mas ele fala com você. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. No livro de... deixa-me ver. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, 24 e 25. Está dizendo o seguinte, nós não precisamos mais de aio, tutores. Entendeu? O único mestre que nós precisamos é Jesus Cristo, que já está em nós. Então não existe esse tipo de, não, eu vou ter que orar para o pastor, eu vou ter que pedir para o pastor orar, porque senão as coisas não vão bem para abrir uma porta. Não existe. Ele está em você. Eu já falei aqui, como que eu vou na sua casa? Eu falo assim, eu quero falar com um irmão fulano, ele se encontra. Tá sim, eu vou chamar. Não, tudo bem, a hora que ele voltar, aí você fala que eu quero falar com ele. Lógica? Tem alguma lógica nisso? Isso é confuso, né? Não. Como que ele está? É a mesma coisa, se Cristo está em você, em Lucas 4 eu tenho algo para dizer para você. Lucas 4, Mateus 4, fala. É o seguinte, se você está indo na igreja para buscar Cristo, você está indo no lugar errado. Primeiro porque ele já está em você. E segundo que ele foi expulso. Lucas 4, ele foi expulso do templo pelos fariseus. Entendeu? Mas vamos lá. O medo afasta o bom senso, né? Deus não dá vitória aos maus. Esses que estão aí nas sinagogas, né? Eles... não é culpa deles, de jeito maneira, mas é o que eles pregam, é o que eles creem que dá, né? João Batista foi o primeiro chamado desigrejado, ele nunca foi ao templo. Jesus Cristo foi o segundo. Ele foi o segundo desigrejado. Primeiro que eu falei agora há pouco, ele foi expulso do templo, né? Beleza. Vamos lá. Ele sempre pregava fora do templo, né? Embaixo de árvores e tal, nas casas e assim por diante. O livro de Atos ele é completo sobre isso aí. Depois, em Mateus, no capítulo 10, dos versículos de 1 a 42, Mateus 10, de 1 a 42, ali está que Jesus chamou 12 para fora. Eles deixaram de frequentar o templo para segui-lo, ok? Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1 até o 24,
Também tem mais 70 discípulos ali que deixaram do templo. Deixaram. Porque entenderam que tais coisas fazia parte da lei. Então tinha que seguir a lei. Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir, não para revogar. Então ele cumpriu para mostrar como que se devia ser. Em Atos, no capítulo 1, versículos 14 e 15, mais quase 120 desigrejados deixaram o templo. Deixaram o templo. Em Atos 2, Atos 2, versículo 4. Mais de 3.000, né? Isso numa pregação de Pedro. Onde? Em Atos 4, de 1 a 4, também na pregação de Pedro, mais 5.000. E Paulo foi o maior desses aí. De todos eles, o maior foi Paulo, esse desigrejado. Então, logicamente, que terão pessoas, como eu disse, vai no YouTube, procura, vê lá, desigrejado. Vai aparecer um monte de pastor do sistema querendo, não, porque tem que viver debaixo de uma cobertura espiritual. A minha cobertura espiritual é Jesus Cristo. Hoje eu conheço tantas pessoas aí que estão leprosas. Eu digo leprosas de um sepulcaiado, entendeu? Doente, ruim e tudo mais. E aí, resolveu o quê? Deu dízimo a vida toda. Está na igreja. Aí agora vai lá, pastor está lá nos Estados Unidos, está não sei para onde, está né? Carrão, você nem carro tem. Casa, e nem de aluguel você mora. Você mora de favor. Ah. Algum pastor foi te visitar quando você estava doente? Não, né? É o que diz Mateus 25, você vai lá, vai ver lá. Você está doente, alguém foi te visitar? Você está com fome, alguém foi... Moça, só lê direitinho. Não é desse jeito, não é como eles pregam que funciona, não. Eu não estou dizendo que é o que eu estou falando, que é o que a Bíblia diz que é verdade. Agora, sabe por que essas pessoas deixaram de, que eu falei até agora, deixaram e outra, viu? Eu falei aqui, 12 apóstolos, 70 discípulos, 120 desigrejados, depois a pregação de Paulo, 5.000, e em Atos também mais 3.000. Se a gente for somar tudo isso, vai dar 8.205 desigrejados. Isso antigamente. Agora imagine hoje, é quase 20.000, hein? Quase, e aumentando. Tem gente se matando por aí, que eu sei. Né? Pastores tentando suicídio, pastoras e tal. É desse jeito que funciona. Como eu disse, Deus não dá vitória aos maus. Esses sacerdotes, né, eles podem até ter um bom coração, mas é voltado. Quando você entra numa igreja, chamada igreja, aí, uma congregação, né, um templo religioso, isso aí, uma sinagoga, vamos dizer assim, quando você entra, a hora que você passa na porta, que lá no fundo, que ele está sentadinho lá, bonitinho, ele te vê, ele já vê você entrando, ele já vê aquele CR cifrão de patinha, sabe? Ele fala, bom, aí já está chegando dinheiro. Ou pouco ou muito, mas está chegando. É desse jeito que funciona. E as coisas, as profecias que ia acontecer, já aconteceu. Não existe mais nenhuma. Ontem mesmo eu estava falando de uma irmã que mandou para mim aí um áudio, né, via WhatsApp, perguntando. Eu falo, escuta, como é que você explica então João 14,6? Como que o evangelho genuíno da graça explica isso? João 14,6, o que está dizendo lá? Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ok. Aí nós vamos... Isso, João, um livro histórico, certo? Aí agora nós vamos para a nova aliança, porque tudo que... a antiga aliança é apenas sombra do novo, mas eles insistem em costurar o véu, insiste em costurar o véu para pregar aquilo que, tudo bem, amém, eu não tenho nada contra as pessoas, é contra aquilo que está, porque se eu estou na graça, o meu único trabalho, então não tem que fazer mais nada, tem, mas simples, um canalzinho simples aqui, porque o interessante é a palavra. Então, já me perguntaram por que você não faz isso, não faz aquilo, não coloca monitor. Não... Eu falei, não. Eu vou falar, porque só assim
a gente dá a entender para a pessoa, por exemplo, eu estou falando aqui a respeito de um livro, que seja Mateus 10, mas eu não tá aqui para ler. Mas essa pessoa, se ela quer conhecer, ela vai abrir e vai ler, para saber se eu estou falando a verdade. Em Atos capítulo 17, versículo 11, começando por aí, diz lá que Paulo, ele tinha como que eu posso dizer, uma afeição um pouco maior pelos bereanos. Não que ele detestava os outros, não, muito pelo contrário. Mas por quê? Porque quando ele falava alguma coisa, eles iam nos pergaminhos, nas escrituras, para saber se Paulo estava falando dele ou de Deus. Faça a mesma coisa. Quando eu, Hélio, falar alguma coisa aqui, procure na Bíblia, procure saber se é verdade. Aí se você tem dúvida, não quer ir na Bíblia, pergunte para mim, não tem problema não. Manda aí uma perguntinha para mim, pode ser nos comentários, ou então no WhatsApp, no Facebook, pode mandar para mim aí, não tem problema não. A gente está aqui para isso. Isso é exatamente o Evangelho da Graça, é o que nós devemos fazer. Não é você deixar de servir, sair do sistema religioso, não, eu já estou salvo para sempre. E meter o pé na jaca. Aí não vai resolver nada, meu amigo. Aí é melhor voltar para o sistema religioso. Deus não dá vitória aos maus. Você se lembra aí do ladrão da cruz, da direita e da esquerda? Deus, os dois, ele criou os dois. Só que um mau e o outro bom. Para mostrar quem era o próprio Deus. Na cruz, hein? Um desenhou, o outro, o Espírito de Deus que já estava juntamente com o Espírito dele, o reconheceu a Cristo. Falou, peraí, esse homem não tem nada a ver não. Nós matamos, roubamos e tal. Agora vem cá, eles foram na igreja, deram dízimo, oferta, fizeram campanha, que nada disso está na Bíblia, nada disso. Mostra para mim que está. Mostra e prova. Então, eu fico pensando que as pessoas, essas que foram treinadas para ir na igreja, eu sinto muito, mas o futuro delas vai ser um pouquinho penoso. É medo de pandemia, medo disso, medo daquilo, vive doente, sabe como é que é? Sempre, e outra demais a mais, às vezes, até puxando, como diz a Bíblia, em Mateus, ela diz lá, pô, peraí, você não entra no reino e também não está deixando eu entrar? Está falando desses mestres aí, desses sacerdotes, das sinagogas, que você está caminhando até direitinho. Eu tenho certeza que chegando na minha cidade, Natal, na minha cidade, não é São Paulo que eu estou falando, não. É lá, essa. Eu tenho certeza que eu vou ver muito espírita, católico. Eu vou ver ali, porque de repente o coração, estava no meio católico, mas o coração dela. Mas ela não tinha entendimento, porque o entendimento não era passado para ela. Não ensinavam para ela isso. Enquanto engravatados, com o peso da gravata, não vai subir. Não vai de jeito qualidade. E posso provar isso aí, dentro da palavra de Deus. Mas vamos lá. A pergunta é, sabe por que essas pessoas deixaram de frequentar a igreja? Sabe por que a gente deixa de ir nessas sinagogas aí, né, em quatro paredes? Esses pregadores não pregam sobre isso, porque senão aí eles vão sair perdendo, e muito, né, como já estão. Vejamos, eu tenho aqui, deixa eu ver, Atos, capítulo 7, de 40, deixe-me ver, vamos ler de 48, Atos 7, 48 a 51, vamos lá. Mas isso não quer dizer que o Deus Altíssimo viva no edifício feito por homens. O profeta Isaías expressa com muita clareza essa questão. O céu é minha sala do trono. Eu descanso meus pés na terra. Então, que tipo de casa vocês pensam construir para mim? Deus pergunta. Onde eu posso descansar e sossegar? Ela já está pronta e eu a construí. Você. Porque essa tradução é a mensagem. Eu uso várias, Bíblia Viva, várias para a gente pegar e entrar num, né? Então, na realidade, funciona mais ou menos assim. Se você pegar o último livro de Lucas, 24, a partir do versículo 13, você vai entender o que nós lemos aqui
ou pode ser até Gálatas, capítulo 3, versículo 24 e 25, lá vai estar bem claro, principalmente na Bíblia Viva, está bem claro. Depois que Cristo voltou, não precisamos mais de aio ou de tutores. Entendeu? Depois que Cristo voltou. Então é o seguinte, o que está querendo, o que dá para a gente explicar ou entender sobre isso? É que muita gente hoje está tropeçando, porque está olhando para cima, não olha para o chão, está esperando Cristo voltar. Mas ele já está no seu coração. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. No mesmo livro, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios 6, 19. Atos. Vamos ler aqui. Atos. Acabei de ler, mas vamos ler Atos de novo aqui. 17 e 24. Atos 17 e 24. Atos 17 e 24. 17 e 24. Vamos lá. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, está, o Senhor dos céus e da terra, não vive em santuários feitos sob medida, nem precisa de raça humana que se desgaste por causa dele, como se ele não pudesse tomar conta de si mesmo. Ele fez as criaturas. Nenhuma criatura o fez, começando do nada. Ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar a Deus em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. E por aí vai. Bom, se ele já vive em você, por que você vai buscar? Vai buscar ele no monte, vai buscar ele na igreja. Eu já falei, ele não está lá, hein? Não está lá. Em Lucas 4, Mateus 4 está dizendo, ele não está lá, ele foi expulso. Então ele não está, você está buscando um lugar errado. Primeiro porque ele já está em você e você está perdendo um tempão. Tá certo? Bom, finalizando, eu quero que os irmãos entendam que esse movimento começou, né, por volta de 1800 e continua hoje, depois de 2012, 10, 12 por aí, o povo já começou a acordar, algumas pessoas, mas outros já não, outros já batem na tecla, dá murro em ponto de faca e vai e defende pastor e defende igreja e não sei o quê. Aí eu sinto muito. O que está dizendo lá em Gálatas, no capítulo 1, lá está dizendo qual vai ser o futuro dessa pessoa. Eu não tenho nada com isso, é o que está escrito. Está escrito lá. Então eu não tenho nada com isso, certo? A minha luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, não. Nós, pregadores da graça, né? Do mais simples, até o mais, que já está aí há muito tempo, né? Pregamos não contra as pessoas, mas o sistema, essas paredes. Não existe mais isso, não existe. Essas pessoas que estão indo na igreja estão indo para o abismo. Exato. Eu não tenho nada contra, não. Só estou pregando sobre. Se quiser ir, continue indo, não tem problema. Deus criou, Isaías 47, 5. Ok? Diz lá que ele criou o bom e o ruim para o dia mau. Outra vez eu vou repetir aqui, tem uma historinha, aquela lá, que Deus queria libertar o povo do Egito. Ele usa uma pessoa, e essa pessoa, vai lá, eu não sei falar, porque não sei o que, o seu irmão aqui, assim, tudo mais. Mas vai lá e fala para o faraó que é para libertar meu povo, assim, assim, assim. Então, vai lá e faz. Tudo bem. Na metade do caminho, ele já endurecia o coração de faraó. Quer dizer, ele mesmo fazia as duas coisas. Vamos finalizar aqui, da seguinte forma. Se esses líderes religiosos, se eles quisessem pregar a verdade, mesmo que não querem, lógico, né? Seria mais ou menos como aquele sacrifício de Abraão, né? Levar seu filho para oferecer como oferta, tá certo? Aí
Quando Abraão vai dar essa oferta para ele, sacrificar o filho, ele falou, opa, peraí, só queria saber se você ia... Pastores, hoje, deveriam fazer isso. Ó, traz seu dinheiro aqui para ver se o melhor que você tem. Se você tiver R$ 1.000, 10.000, 15.000, 20, 30, sei lá o que, traz aí. Traz aí porque Deus vai te dar 100 vezes mais. Aí quando você chegasse nesse chamado gasofilácio e fosse fazer isso, ou passar um cartão, usar maquininha, cheque, sei lá o que, aí ele fala, não, eu só queria saber se você tem fé para isso. Não precisa não. O Deus da graça, ele já fez tudo por você. Não há necessidade. É assim que ele faria. Mas muito pelo contrário, insiste várias e várias vezes. Para sair dali, porque Satanás está te segurando no banco, que não sei o que e tudo mais e tal. É meio complicado isso aí. Então eu lavo minhas mãos. Não sou Pilatos, mas eu faço dessa forma. Creia. Se você não crê, não tem problema. Não concorda comigo? Não tem problema. Eu também tenho certas coisas que eu não concordo. Então, sabe o que eu fiz? Por não concordar com muita coisa que eu via no sistema religioso, eu criei esse simples, humilde canal aqui. Faça a mesma coisa, não concorde comigo? Abra um canal, vá lá e... Por que não existe? Ué, tem pessoas que tá, mas eles estão lá por causa disso aqui, né? E pregar para ver se por um acaso você não sai de lá. Você já não sai. Aí ele quer te segurar lá. Então ele sempre vai pregar desse... Tem que ir, ele dá um monte de exemplo. Mas aonde? No antigo pacto. Na antiga aliança. Nós vivemos hoje na nova. Mas esses aí, esses judeus, eles continuam vivendo lá. Então deixa eles viver lá, não tem problema não. Quer viver lá, vive lá. Está vivendo no passado? Continua no passado então. Meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça, e eu prometo para vocês que eu estarei aqui o mais rápido possível. Se quiser, se preferir, ative aí o sininho ou inscreva-se. Nós estaremos sempre, e se tiver dúvida, por gentileza, fale comigo. Nós vamos tentar tirar essa dúvida sua. Amém? Deus foi, é e será eternamente contigo e os seus. Até a próxima.